Começou. Tá no ar. Começou o segundo episódio do Sindipod, o podcast do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região. Eu sou Edgar, sindicalista, bancário do Itaú, e, fazendo aqui a minha autodescrição, eu sou um homem branco, com cabelo meio grisalho, e tô vestindo uma camiseta preta. Eu sou o Antônio Neto, apenas aí um rapaz latino-americano, sindicalista, funcionário do Banco do Brasil. Tô vestindo a minha camisa aqui, ó, Defesa do SUS, da Laja Records, em homenagem à banda de rock Black Flag, é uma referência aí. E hoje a gente vai falar com quem, Edgar? A gente vai falar com a maioral, né? Com a chefa das chefas, a nossa presidenta do Sindicato dos Bancários. Vou fazer aqui um breve currículo dela, porque, né, é uma pessoa importante, então tem um currículo grande, né? Então, vamos lá. Ela é formada em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo e Arquitetura e Urbanismo na Faculdade Anhanguera. Tem MBA em Finanças, Controladoria e Auditoria pela Fundação Getúlio Vargas. É bancária do Itaú desde 89. Foi reeleita à presidência do Sindicato dos Bancários em 2020, está no seu segundo mandato, frente à nossa entidade. É uma das coordenadoras do Comando Nacional dos Bancários, que reúne vários sindicatos aí em todo o país, estando à frente das negociações com os bancos. Bem-vinda, Ivone Silva. Muito obrigada aí, nossa, Bem-vinda, fala o Ivone. currículo, a gente fica envergonhada, né? Mas vou me autodescrever. Eu sou a Ivone, eu sou negra, tenho os meus cabelos encaracolados, uso óculos de vez em quando para ler de perto, mas aqui de longe eu não preciso mais. Estou usando uma camisa preta, um colar, né, de vidro lindo aqui e uma blusa, acho que é uva essa cor. Vou pensar assim, uva, né? Uma corzinha uva aí, né? E os esmaltinhos rosinha. Combinando com a blusa. Léo mandou flores, é o nome do esmalte. Pra mim, eu falava tudo roxo. O meu espectro de cor é péssimo. Gente, esmalte tem nome, então esse é Léo mandou flores, isso aqui é mais ou menos um uva. Vamos assim, cada coisinha tem sua cor. Não, é um show de criatividade, né? Quem inventa o nome das cores Nossa, dos esmaltes, os esmaltes, né? eu fico assim, gente, onde eles inventam tanto nome do esmalte? Aí você olha, parece tudo igual. Não, mas tem lá as diferenças. Tá certo. Bom, Ivone, a gente vai conversar aí sobre a nossa campanha salarial, né? Nossa campanha que se encerrou agora. E a gente passou por um processo, foi uma campanha que teve uma mobilização muito grande. A gente conversando entre o pessoal da diretoria do sindicato, entre os nossos companheiros que estão nas diversas regiões aqui da nossa base, foi uma mobilização, assim, muito grande, muitas reuniões, a gente conversou com os bancários, fizemos reuniões locais de trabalho, foi um processo muito grande. E hoje a gente está aqui para conversar sobre a nossa campanha salarial, né? A gente já divulgou muita coisa pela imprensa do sindicato e o Sindipod vai fazer aqui um balanço, né? A ideia é essa, né, Edgar? Exato. E aí, o que a gente vai perguntar inicialmente aqui para a Ivone dessa campanha de 22? Pergunta que não quer calar. Foi um bom resultado? Dentro de todo o processo foi, né? Dentro de toda a história do país foi, né? Você ter um louco na presidência, né? Que é um cara genocida, homofóbico, que é exterminador, né, do serviço público, né? Então, ele nunca valorizou o SUS, que você está com a camiseta, ele nunca valorizou funcionários públicos, ao contrário, ele tem destruído aí, né, tudo que resta do nosso funcionalismo público, né, tudo que ele pode colocado à venda aí, porque essa é a cabeça do Guedes, né? O Guedes tem uma cabeça do Chile, né? E todo mundo sabe como é que foi o Chile. Então, nesses anos aqui, a gente enfrentou a questão de não privatizar a Previdência, né? Então, nós conseguimos isso, que a Previdência ela continuasse pública. Então, nós do movimento sindical, os movimentos sociais, nós ganhamos, né, esse jogo com relação a isso. Também olhamos o quadro do país economicamente, né? Destruída, né? Totalmente, a economia do país não foi só por causa da Covid, a Covid ela teve uma participação, mas o Estado ele não fez o que deveria, né? Com milhares mais, chegamos quase agora a 700 mil mortos, né, por Covid,
né? E ele deixou rolar, né? Como essas coisas naturais. Então, dentro de todo esse quadro, nós saímos muito vitoriosos, sim, né? Porque lembrar que nós, né, a gente muitas vezes fala campanha salarial, mas a gente gosta do nome de campanha nacional. E por que é campanha nacional? Nós fizemos até um site, né, para explicar isso e explicávamos, né? Porque, primeiro, que a nossa campanha é nacional, e dentro da nossa campanha ela tem bancos públicos e bancos privados. Então, nós negociamos por 450 mil trabalhadores, né? E se nós colocarmos que, por exemplo, a família dessas pessoas que nós estamos negociando, nós estamos falando que nós negociamos para renda para mais de 1 milhão de pessoas, né? Então, é uma coisa gigantesca, né? Só que, mesmo assim, nós somos 1% dos trabalhadores com carteira registrada no país. Porque o país destruiu os empregos regulamentados. Né? Então, é esse o quadro que nós vencemos, né? Então, não é só olhar a nossa categoria e falar, os bancos lucraram muito, eles lucram muito. E foi com isso que nós fomos, na nossa negociação, arrancando o máximo. Mas tem uma diferença na negociação. Nós, bancários, ou os trabalhadores, a gente sempre vai lá e negocia o passado, né? Então, a questão do NPC do passado. Os banqueiros e os empresários, eles trabalham com a cabeça do futuro, né? Então, eles sempre negociam assim, quanto que eu vou agregar a minha folha de pagamento nos próximos anos e no próximo ano. Então, é com isso. Então, primeiro é essa coisa que nós enfrentamos na negociação. E dentro do máximo, nós conseguimos sim, porque eles não queriam chegar nem a 8%. Então, nós conseguimos chegar a 91% do NPC, que fechou na sexta-feira, e também conseguimos aí, agora, 10% do aumento nos vales, né? Então, foi assim, foi grandioso, sim. Foi ótimo. E só aproveitando, fazendo uma recapitulação, então. Resultado da nossa campanha nacional. A gente teve 8% de aumento nos nossos salários, 10% nos tickets, refeição e alimentação. Que já é um dos maiores do país, né? Não tem categoria que tem assim, dessa visão nacional como o nosso, né? Não existe isso. E aí nós tivemos na PLR, que ela é dividida, né? A regra básica, a gente teve um aumento do INPC e a parcela adicional, um aumento de 13%. Exatamente. E mais, né, além da 13ª cesta que a gente garantiu para outros anos, a gente nesse ano tem a 14ª de R$1.000. R$1.000, exatamente, como se ficou aí como se fosse um abono por essa perda que nós tivemos no nosso salário. Então, quando você faz essa junção, não teve perda até mais ou menos 8.000, 10.000 ali, a gente não tem grandes perdas, né? Certo. E aí, aproveitando, eu quero te fazer uma pergunta sobre fake news. O pessoal, né, antes da aprovação dessa proposta, a gente viu um pessoal que estava insistindo em um número de inflação que não era o que a gente tem na realidade. O pessoal estava falando de 10%, né? De onde que surgiu essa fake news? Porque, assim, quando nós fazemos... Primeiro, a gente faz todas as nossas... fechamento da campanha esse ano, nós adiantamos. Então, foi em julho, né? Então, nós fizemos as nossas conferências estaduais e a Conferência Nacional em julho. A inflação nesse período era 10%, né? O acumulado do NPC. Aí, o Bolsonaro viu que ia perder a eleição, junto com o Guedes e todo o governo, ele resolveu fazer alguns incentivos e o governo hoje tem subsidiado a gasolina, né? Que é uma parte do NPC, é gasolina e alimentos, né? Quando ele fez essa redução do combustível com dinheiro nosso, gente, que aí, outro dia a gente discute isso, mas o dinheiro que está indo para lá é nosso, né? Então, nós estamos pagando, né? Só um parênteses, o Estado está dando dinheiro para a Petrobras, que está pegando esse dinheiro e dando mais dinheiro para os seus acionistas para baixar a gasolina aqui. É uma coisa burra, né? Mas tudo bem, depois a gente discute isso outro dia. Com isso, baixou a inflação, teve uma deflação, que é o que chama. Que aí fechou essa deflação agora, o resultado saiu sexta-feira passada em 8,83%. Então, quando a gente pega o NPC, o que acontece? Do ano passado, a gente pega de 1º de setembro a agosto desse ano para fazer os nossos, como eu falei, a gente sempre quer o passado e os banqueiros pensam no futuro. Então, eu calculo o NPC dos últimos 12 meses. Então, para nós, é 8,83. Para as categorias que fecharam em julho,
10%. Então, por isso que deu essa diferença, né? Então, se você pega a inflação de algumas categorias que fecharam, por exemplo, em 10, era 13%. Porque nós chegamos aí a 13%. Então, ela começou a diminuir, né? Só que não é uma inflação que nós sentimos no dia a dia, porque a nossa realidade de bancário é outra, né? O nosso consumo é outro, né? Então, realmente, a gente não sentiu isso, né? Eu não senti, acho que todo mundo aqui, ninguém sentiu. O mercado continua caro tanto quanto, né? Sem dúvida. A gente tem uma cesta, né, de direitos e a manutenção da nossa CCT e das ACTs aí dos bancos nesse contexto que você colocou, da questão da crise política e tal, é uma coisa também muito a ser comemorada. A gente permanecer numa mesa única, a gente ter todos os direitos aí mantidos e esses direitos, né, na soma deles total, acaba sendo muito positivo, né? Tudo bem, a gente coloca, e quando a gente coloca na minuta e entrega, como a Érica falou aqui na primeira edição do nosso Sindipod, né? Coloca tudo para negociar, a gente separa muito bem o que a gente quer de índice de reposição dos salários, porque é o nosso ponto de vista. Mas é tudo um processo negocial, né? É negocial e depende também de como que está a nossa organização, né? Então, a gente vai analisando, por exemplo, como você falou, a gente foi fazendo muitas reuniões. Então, a gente vai analisando quais são os climas, né? Como é que a gente pode avançar ou não em relação a isso. Mas a gente também teve outros avanços, né? Então, nós somos uma das primeiras categorias que tem no acordo coletivo, né, na nossa CCT, teletrabalho. Isso é algo inédito, né? Algo novo no Brasil. A regulamentação, ela é muito pior do que está na nossa convenção coletiva hoje, né? E os nossos acordos de banco que nós fizemos durante a pandemia, ela é muito superior ao que está no projeto de lei hoje. Né? Então, a gente tem controle de ponto, o que a lei não exige, né? Então, a gente tem aí pagamento de uma ajuda de custo, que também lá não está dizendo isso, né? Então, tem vários itens, né? E também a questão de assédio sexual, da questão de ter que discutir metas com a gente ano que vem. Então, são alguns avanços que nós vamos conseguindo, né, em relação a isso. Então, eu considero que nós ganhamos o jogo, sim, dentro de todo o cenário, né? E a gente não pode só olhar pelo índice, né? A gente tem que olhar pelo todo. Pelo todo, nós saímos, sim, conseguimos muita coisa além do que a gente até imaginava aí, né? Porque começou muito dura a negociação. Você falou da questão do teletrabalho, né? E assim, foi muito importante, é uma vitória a gente ter conseguido clausular na nossa CCT, né? Os bancos já vinham com alguns acordos, nós conseguimos ajustar, por exemplo, no Banco do Brasil também, com a database, a questão do acordo de teletrabalho, né? Agora, há uma demanda do pessoal, né? O pessoal do Banco do Brasil, a gente teve fazendo toda essa discussão durante esse período, da gente ampliar, né? Porque, assim, o acordo está lá. O que a gente quer garantir é que o banco amplie aquelas áreas em que já pode ser feito, e a gente tem visto que nos bancos públicos, por uma questão muito ideológica, né? A gente sabe do que a gente está falando aqui. Há uma resistência muito grande, mas com o acordo ali, abre-se a possibilidade para a gente continuar negociando, continuar avançando, para que o banco faça a expansão disso para as áreas, né? Sim, porque é algo, assim, nós experimentamos, né? E para muitas pessoas, elas gostaram, né? Então, por exemplo, Banco do Brasil. Pô, a pessoa mora na Zona Norte, sei lá, Zona Leste, vai até a Zona Sul, no fim do mundo, que não tem transporte público, né? Que é outro problema nosso, né? Que em São Paulo, o transporte ele é muito ruim. Então, muitas vezes, o pessoal do Banco do Brasil, um trabalho que ele viu que dá para fazer em casa, hoje ele é obrigado a ir no presencial e ele fica 3, 4 horas no trânsito. 3, 4 horas que você poderia fazer outras coisas da sua vida. Ginástica, inglês, não fazer nada, assistir Netflix, né? Então, você tem muitos ganhos em relação a isso na questão do teletrabalho. E já que é algo do futuro, por que não já nós influenciarmos com o que nós temos? Então, o que nós colocamos na nossa convenção coletiva era o que os bancários disseram para nós na pesquisa de 2020 que nós fizemos de teletrabalho. Então, tudo isso sempre é baseado, o que está lá, tudo hoje escrito, tem a ver com o que os trabalhadores falaram para nós, quais eram os problemas que eles tinham do teletrabalho durante a pandemia. E aí nós fizemos alguns acordos e agora está na nossa convenção coletiva. Isso é muito importante porque ninguém vai ter um patamar, é o patamar mínimo, né, na nossa convenção. Dali para frente, vai ter acordo que a gente vai conseguir mais, né, alguns bancos e outros não. Mas está ali o mínimo do teletrabalho para a gente. Né? Eu vou, aproveitando o tema de teletrabalho, eu vou fazer uma pergunta um pouco difícil agora.
Seguinte, teletrabalho, a categoria pede, a categoria gosta e provavelmente assim que vai continuar o desenho, né? Provavelmente, inclusive, até se expandindo, né, o teletrabalho. Nessa nossa campanha, a gente teve alguns trabalhadores que pediram greve, que queriam que a gente continuasse esse movimento e fosse para uma greve. Analisando o cenário de que a gente tem o teletrabalho, de que nas agências, os bancos, eles já deram notebook para a maioria dos funcionários das agências, como que você avaliaria uma greve nesse sentido? A gente teria força para fazer uma greve com as pessoas em home office? E qual é o cenário para próximas campanhas? Olha, se nós realmente não tivéssemos conseguido, por exemplo, os banqueiros oferecessem 5. Gente, é greve, né? Como eles começaram, 5, 6. Eu acho que aí é muito distante do que nós estamos falando, né? Então, sempre é possível, Edgar. O movimento sindical sempre acha formas de se manifestar, né? Greve é uma parte dela, mas greve, gente, não é o primeiro recurso. Greve é o último recurso, quando não tem mais jeito. Então, chegasse na última negociação e esgotou tudo, e os banqueiros falaram, olha, estou dando 6%, não tem aumento no ticket. Qual é a solução para os trabalhadores? Realmente reivindicar. Eu acho que daria sim, tem caldos, né? Porque ainda que a gente esteja totalmente informatizado no mundo, né? Muita gente vai na agência ainda e a gente percebe que circula muito dinheiro. E toda vez que tem uma greve de bancário, tem falta de dinheiro no mercado, né? Porque a circulação, os comerciantes que trabalham com muito dinheiro, que ainda tem isso, eles não conseguem ir até a agência com isso e causa muitos transtornos e muitos problemas. Então, ainda a greve, a gente consegue fazer greve nos bancários? Sim, Edgar, é possível, né? E aí, lógico que você ia atingir o bancário na casa dele, tem outras formas. Mas, por exemplo, o Banco do Brasil deu esse exemplo. Durante a pandemia, o Banco do Brasil queria tirar funções do banco. Foi a do Caixa, e nós vimos que teve, sim, pessoas que não trabalharam naquele dia. A gente sabe disso. E elas se manifestaram com a gente e falaram assim, eu não trabalhei. Porque assim, ela falou, gente, eu vou aqui, se eu não participar dessa manifestação, o próximo sou eu, né? Então, lógico que todo mundo pensa em você. Então, se é algo que te atinge, lógico que ele vai. não vai, o banco não vai pagar PLR, ou vai diminuir a PLR. Gente, as metas são altíssimas nas agências. Você acha que alguém, Edgar, não ia fazer greve pela PLR e falar, gente, eu fiquei o ano todo lá e o banco agora fala que a minha PLR é menos? Não. Eu acho que tem sim, as pessoas fazem greve, elas sempre fizeram e nós vamos ter, sim, mas greve, gente, é um recurso muito importante do trabalhador e não é uma coisa que a gente utiliza a todo momento, né? A gente utiliza em momentos muito críticos, né? Seria difícil a greve? Seria, mas nós faríamos. Com toda certeza dá para fazer, né? Mas nós não, a avaliação do movimento nós tínhamos avançado nos tickets, então a gente foi avançando o máximo, né? E chegamos 91% mais a questão do abono. Então, o comando avaliou que já era uma proposta que dava para indicar aprovação, sim, sem uma greve, né? Ainda nessa questão da greve, foi legal que você lembrou, em 2020 a gente fez um protesto aí dos caixas, eles tiraram a comissão, a gente está na luta. E olha luta. Que momento difícil, hein? Todo mundo em casa, pandemia. Foi no meio da pandemia. No meio da pandemia, e as pessoas fizeram, gente. Então, assim, trabalhador depende do que é, né? Agora, a pergunta as pessoas fariam greve por 0,83? Pois é. Essa é a questão, gente. Essa é a pergunta de 1 milhão. Os bancários fariam greve por 0,83? Que a gente avalia todo esse cenário, né? Porque, assim, teve perda aqui, mas ganho ali, no total geral. Quando a gente pega aquela tabela, não teve perda, né? A faixa salarial de mais de 10 mil teve perda, né? Então, boa parte da categoria não teve perda esse ano. E outra coisa, a gente conseguiu segurar na justiça essa questão lá dos caixas, mas eu tenho certeza que se não tivesse aquela mobilização e aquele movimento, a gente não teria demonstrado a insatisfação dos funcionários. Eu me lembro bem, eu estava lá no prédio da Verbo Divino, lá na Zona Sul, né? Onde a gente segurou lá a porta, lá tem um cofre, a gente segurou, impediu a entrada do pessoal, os carros fortes estavam saindo, foi um movimento muito bom e muito importante. E teve adesão dos trabalhadores. E foi principalmente porque os trabalhadores não entraram para trabalhar. Foi isso que deu o recurso. E eu acho importante a gente retomar aqui, nessa questão da greve, uma questão que é a seguinte. Nós, como sindicato, e é importante dizer isso, aqui estamos com a presidenta do sindicato falando,
que a gente tem uma responsabilidade enquanto direção. Ou seja, quando a gente avalia uma situação, ela não parte da questão subjetiva, porque, de fato, a gente conquistou muito, a gente avançou, a gente manteve direitos em um cenário adverso, mas se a gente olhar friamente a lucratividade dos bancos com o índice, é claro que isso gera uma insatisfação, inclusive na gente mesmo, né? Sim. Agora, quando o sindicato vai tomar uma decisão como essa, de uma campanha nacional tão importante, a gente olha para critérios objetivos, que envolvem a questão da mobilização, que envolvem uma série de fatores que você colocou muito bem aqui. Então, acho que é importante a gente esclarecer, porque a gente precisa justamente dessas pessoas que estão as mais revoltadas, porque são essas pessoas que têm uma compreensão e que podem nos ajudar lá na frente. E outras coisas importantes que a gente precisa lembrar, que o sindicato forte, cada sindicalização que a gente faz é um poder maior para a Ivone, para todo mundo que está lá na mesa de negociação. Então, vou aproveitar até aqui para fazer a nossa propaganda. A gente sempre fala que a gente quer no Sindipod que você dê like, comente lá no YouTube. Nós estamos no Spotify, tem as 5 estrelas, deixa as nossas 5 estrelinhas para lá, só que a gente pede uma coisa a mais. Você é trabalhador, seja sindicalizado do seu sindicato, seja sindicalizado aqui do SP Bancários, lá na página do SP Bancários, né, Edgar, para ser sócio, como é que faz? Facílimo. Assim que você entrar na home do sindicato, já tem um botãozinho ali, seja sócio. Você vai preencher alguns dados bem básicos. A gente vai entrar em contato, pedir uma assinatura digital, você nem precisa assinar formulário. E tá feita. A gente ainda vai até você, na sua casa, no seu local de trabalho, e vai entregar um kit de boas-vindas ainda. Pois é, se a gente estiver unido, quanto mais unido a gente tiver, a gente é mais forte, e é importante a gente aparar aí essas arestas com relação a essa campanha, porque a gente precisa muito, até desse pessoal que ficou mais revoltado, que ficou mais incomodado, a gente quer todo mundo junto para a gente construir cada vez mais avanços, não é isso, Ivone? Oh, com certeza, é importantíssima essa união, né? Porque quando você tem um sindicato forte, com sindicalizações, com certeza os banqueiros olham com outro jeito e nos respeitam por isso, né? Então, a categoria bancária, nossa organização, ela é respeitada exatamente por isso, né? Porque nós temos muitos sócios, né? Então, somos uma das categorias que mais tem o porcentagem de sócios, né? Então, isso que é importante. Antes de voltar para as perguntas da mesa de negociação, eu falei no seu currículo que você é formada em arquitetura, né? De onde que surgiu essa vontade de fazer arquitetura? Olha, eu sempre, para mim, a arquitetura sempre foi um hobby. Então, eu sempre gostei de comprar casa velhas, né? Ou mesmo apartamentos, decorar, né? Então, quando eu saí de casa, né? Fui comprar minha casa, morar sozinha, tá? Na verdade, morar com meu companheiro. A gente comprou apartamento, eu que decorei tudo, né? Então, depois a gente vendeu apartamento, comprou uma casa velha, reformou tudo, eu que fiz tudo. Então, eu sempre gostava, né? Então, aí depois a gente vendeu essa, comprou uma outra, destruiu tudo de novo, que era uma casa muito velha, fez tudo, tá? Reforma, tá? Aí meu marido falou assim, olha, agora... Aí eu falei, daí depois de um tempo, falei, pô, já enjoei, né? A gente podia comprar outra casa, né? Reformar, tá? Ele falou, não, agora você vai lá, faz arquitetura e reforma a casa dos outros, né? Porque eu quero ficar aqui. Mas eu já gostava muito, então eu fui fazer realmente, era um hobby, né? E eu acho que as pessoas, elas têm que fazer o que gostam, né? Então, eu fui para a faculdade com 46 anos fazer arquitetura e foi muito legal. É uma coisa totalmente diferente do movimento sindical. Foi bem recebido pelos jovenzinhos? Nossa, gente, são minha turma. Viraram minha turma, estão lá, porque essa coisa geracional, né, eu acho que é o comportamento, né, então eu nunca tive crises geracionais, né, eu acho que o sindicato me ensinou muito isso, né, porque aqui a gente tem muita renovação, então a gente vai aprendendo a lidar com os outros, então eu lidava lá sossegadamente com os menininhos, as menininhas de 18, 20 anos, e até hoje são os meus amigos de farra. Você tem 100% no presencial? Até 2000, eu me formei ano passado, que foi 2021, até 2020, até 2019 foi presencial. E depois, aí foi online 20 e 21 por causa da pandemia. Eu terminei o TCC, né, junto na pandemia. Então, foram os 2 semestres aí já na pandemia online. Essa Ivone para frente aí, a Ivone que a gente conhece do presente... A gente conhece bastante e
para o pessoal que estiver assistindo o Sintipod vai estar conhecendo agora, né? Mas eu queria falar também um pouco de passado. Ivone, de onde você vem? Como foi sua infância? Como você entrou no banco? Como você veio parar no sindicato? Conta pra gente quem... Legal. Quem é a Ivone? Eu nasci em Santo André, berço do movimento sindical, mas nem sabia que era isso. Meu pai era metalúrgico, né? Mas a gente, depois, com 8 anos, eu fui para Carapicuíba, morar na Coab. Né? A Coab do Coab de Carapicuíba, Coab do Tô chegando do na Coab. Né? Morei lá até dos 8 aos 36 anos, né? E muito interessante, né? Porque a Coab... Primeiro, gente, eu acho que assim, quando você vai... tudo tem a ver... A gente fala assim, o que tem a ver arquitetura? Tem tudo, né? Então, eu acho que um exemplo desse, por exemplo. Então, onde meus pais, né? Meu pai negro, minha mãe branca, né? Conseguiu ter uma casa na Coab, em Carapicuíba. Coab de São Paulo fez apartamentos em Carapicuíba. Por quê? O trabalhador era cada vez mais distante, né? Tira ele do terrenos mais caros da cidade e joga ele lá pro final, num terreno barato que eu possa comprar, faz lá os apartamentos e é onde, por exemplo, onde meu pai conseguiu comprar, era ali, com o salário dele, né? Que sustentava 3 filhas, salário de metalúrgico, dizer que era muito bom, né? Porque é um salários mais altos aí, ainda era e devido a toda essa organização dos metalúrgicos, né? Então, ele conseguiu ter lá a casinha dele lá e a gente ia morar lá. Então, eu morei lá. De lá, eu comecei a minha militância partidária, então, eu me filiei ao partido, já jovem, né? Eu entrei no banco em 89, né? E foi engraçado isso, porque eu entrei no Unibanco, né? Então, o Unibanco... Ele tinha o seu RH ali Gente, como que é o nome daquela rua? Barão, ali do outro lado, no Centro Novo. Não era Praça do Patriarca? Não, Praça do Patriarca era o prédio, mas o RH deles era do outro lado lá, agora esqueci, depois do Teatro Municipal ali. E eu passei, tem uma fila enorme, tinha uma amiga lá, eu falei lá, oi, que essa fila é para fazer currículo pro Unibanco. Eu falei, tá bom, deixa eu entrar aqui. Aí entrei, fui chamada para entrevista e entrei no banco em 89, eu tinha 19 anos, né? E eu entrei por um detalhe, eu fazia processamento de dados. Olha, mais uma pro meu currículo, que as pessoas falam, gente, quer ver? Processamento de dados, fazia programação em COBOL, né? Então, era uma coisa assim. E o banco falou, olha, tecnologia, tá legal, vem aqui. Então, não era exigido naquela época a faculdade, né? Então, era técnico, né? Então, por isso eu entrei. Entrei no banco na época que tinha máquina de digitar, era telégrafo. Gente, era um outro mundo, né, dessa coisa aqui. Computador eram poucos. E aí, eu entrei e depois eu entrei na USP, né? Fui fazer ciências sociais porque eu queria conhecer a questão política, né? De como que era o mundo, de como que estava. E depois eu entrei no banco em 89, já me sindicalizei no mesmo ano, né? Que já participei de todas as greves, e eu vim para o movimento sindical só em 97. Né? Então, aí em 97 eu vim para o banco, para o movimento sindical, que eu vi a militância, me aproximei, e aí eu vim fazer parte do sindicato em 97. Então, demorou um bom tempo aí de bancária até vir para o sindicato. E por falar em Ivone jovenzinha, eu fiquei sabendo que você também gosta... Você ou era, você me confirma agora, Ivone aventureira. Você gostava de uma trilha, de um acampamento. Dá uma dica aí, o que você gostava? Gente, eu adorava. Eu acampava desde os meus 16. Parei de acampar porque o meu companheiro não gosta de acampar, Exposed gente. Aqui. Meu maridão lá não gosta de acampar, né? Mas eu acampo desde os 16 anos, né? Então... Já fiz todo o litoral norte de São Paulo, acampando desde de Bertioga e já indo até todas as praias, né? Acampei tudo e fui até Angra. Depois de Angra, né? Já fui para Ilha Grande acampando. Tudo isso acampando. A Ilha do Mel... São Paulo, sei lá, gente. Eu amo acampar, sempre gostei bastante de acampar. Só que faz alguns aninhos aí que eu não acampo mais, né? E além de acampar, eu viajo muito. Eu amo viajar, né? Então, eu tenho listinha de viagens que eu já esgotei. Então, Onde agora eu você foi tô da fazendo última uma vez? outra.
Ai, antes da pandemia eu fui para Fernando de Noronha, que era meu último lugar, minha última ilha, né, do Brasil, que eu queria conhecer as ilhas mais bonitas. Então eu comecei com Ilha Bela, fui para depois, acampei em Bonete, em Ilha Bela, né, Bonete. Legal. Acampe em Bonete, gente. Eu já acampei. Já acampou? Mas Maravilhosa, passei um né? perrengue na volta que eu vou te... Porque tem que ir de barquinho ou a Pois é. trilha. Eu era jovenzinha, fiz a trilha com mochilinha nas costas e a mochila ainda era de fibra, gente. Pesada! Fiz a trilha de boa. Então, eu fiz Ilha Bela, Ilha Grande, conheci a Ilha do Mel, no Paraná, Morro de São Paulo e faltava Fernando de Noronha. E aí eu realizei meu sonho aí, né, com a minha PLR. De 2019, né? PLR para isso, gente. PLR para viajar, para realizar sonhos, né? Então, fui lá e conheci Fernando de Noronha, que foi minha última grande viagem, né? Mas também teve outros lugares que eu tinha vontade de conhecer que fui fazendo. Por exemplo, Veneza, né? Que sempre tive vontade, fiz. Então, adoro viajar, gente. Por Nossa mim... presidenta é viajada aí. Mas tem outro lugar assim, gente, não gosta ainda de acampar, né? Que aí eu aprendi, depois de 16 anos que eu tô junto aí com o Carlos, né? Então a gente explora o interior, as coisas. Tem um lugar que eu digo para vocês assim, que eu conheci há uns 20 anos atrás e que agora eu vou direto, chama Maromba, que é depois de Visconde de Mauá, que tem as melhores cachoeiras que vocês já podem imaginar, né? Então, ali, fica entre São Paulo e Rio de Janeiro, você vai pela Dutra, depois de Visconde de Mauá, chega em Maromba, gente. É o meu lugar preferido, chama Maromba. E tomem a melhor caipirinha de Maromba no Morrison Bar, que é um bar de rock, né? que o Eduardo é fantástico. Vou deixar registrado aí a tal da Maromba. Aí, né? Tem outros lugares, depois eu conto pra vocês. Tem uma amiga minha que é bancária, que a gente sempre viaja junto. Quando ela estiver ouvindo esse episódio, eu vou falar pra ela colocar na nossa lista. Tá certo. Coloca na lista. Tem outros, depois eu digo pra vocês. Tem outros lugares. Tem, Carrancas, que é muito bonitinha, que tem umas altas trilhas, mas aí é bem Minas Gerais. Tem outros lugares aqui no interior de São Paulo que eu amo ir, né? Então... Tem lugares aí, adoro. Vou deixar sugestões também para você. Já conheceu a Paraíba? Minha família é de lá, gente. Não, ainda... Paraíba já conheci Paraíba. Tem muito lugar Nordeste legal. só falta Rio Grande do Norte. Legal. Agora sim, Ivone, a gente conheceu aqui que a nossa presidente é aventureira, é viajada, a nossa presidenta. Melhor falar assim no bom português. Mas assim, eu queria perguntar assim para você sobre o sindicalismo. Você agora presidenta de um dos maiores sindicatos aí, até do mundo, da América Latina, né? O que é o sindicalismo para você? Olha, o sindicalismo é o sonho de uma cidade melhor, de um mundo melhor, de uma sociedade melhor, né? Porque o sindicato, ele não pensa só na sua categoria, né? Ele extrapola isso, né? Porque olha bem a nossa campanha, né? Nós estamos colocando dinheiro no bolso dos bancários para eles gastarem com viagens, né? Com carros, sei lá, ou levar os filhos, ou manter os filhos, ou ter uma casa, ou comprar. Ou seja, ele transforma a sociedade, porque ele pega esse dinheiro e ele vai gastar, gente. Né? Diferente, por exemplo, de quem investe no sistema financeiro, né? Na bolsa de valores ou no mercado financeiro, ele é dinheiro fazendo dinheiro, né? Não é uma coisa que você envolve a sociedade, né? E quando você fala assim, para melhorar a vida da categoria bancária, eu preciso melhorar a vida da sociedade. E isso envolve ter transporte público de qualidade, ter saúde, ele ter um Estado que me mantenha melhor. Então, assim, você realmente, sindicato, ele é transformar uma sociedade justa e melhor para todos, né? E que caibam todos, sejam negros, sejam brancos, sejam mulheres, sejam homossexuais, ou seja, todos os tipos de pessoas caber nessa sociedade, ela ser incluída, né? Porque ela ter aí ganhar, né, o seu dinheiro e nessa sociedade ela ter o seu lugar. Então, para mim, é isso. O sindicalismo, ele não é um sonho, ele é uma realidade, né? Porque você vai fazendo isso no seu dia a dia e na realidade. Então, nós influenciamos nessa sociedade que nós queremos, né? Acho que você já quase respondeu, mas eu gosto de perguntar, o sindicato pode mudar o mundo? O
O sindicato, ele muda o mundo. Não é que ele pode, ele muda, né? Então, por exemplo, quando você vai lá e reivindica que tem que ter negros, por exemplo, nos bancos, você está mudando o mundo. Né? A todo momento, você está exigindo isso. Ah, mas se tem negros, tem que ter universidade, então o banco que invista nisso e coloque gente e pegue o seu dinheiro e faça isso. Quando a gente exige que mais mulheres estejam postos na frente, você está mudando o mundo, né? Então, e várias outras coisas que nós vamos fazer no dia a dia. Então, o sindicato, ele muda o mundo. Eu também acredito nisso. Não só ele pode, como ele muda, né? Eu também acho que é concreto, é presente, é real. É o dia a dia, sem né? dúvida. E por falar nisso, né, você vem já de uma segunda liderança no sindicato de mulher, né? Como que é para você ser essa liderança e ser uma mulher negra à frente de um sindicato como o nosso? Olha, no sindicato é muito natural, né? Porque eu, por exemplo, não tenho nenhum tipo de problema no sindicato de ser a presidenta. Né? Não tenho, e a Juvândia também acho que não passou por isso. O que nós temos é um mundo fora, né? Então, o movimento sindical, ele é masculino, né? Então, ele é totalmente masculino. Então, você lida com isso a todo momento, né? De que, então, às vezes as pessoas têm que saber o seguinte, mas perguntas, eu acho que a Manuela fez isso muito bem. Perguntas que não fariam para um presidente, mas perguntam para você. Você é casada? Gente, alguém chega para você, se você for presidente, e fala assim, mas você é casado? Não. Isso é importante? Não é importante eu ser casado, ou deixar de ser casado, ou ser solteira, né? Não é esse o problema. Ou então, se você é muito amiga de um homem, então você é amante do homem, né? Então, tem esse tipo de coisa, né? Que com os homens não acontece, que no movimento a gente percebe isso. Então, o mundo, ele é machista, né? Então, ele é difícil a gente lidar com isso, mas você vai lidando, você vai quebrando essas barreiras, fazendo a mudança, né? Então, incluindo mais mulheres, né? Então, a Juvândia, ela fez muito isso, né? Então, a Juvândia era a única na mesa mulher. E ela transformou o outro lado dos banqueiros, trazendo mulheres. Então, hoje tem muita mulher do outro lado que são da negociação, porque elas são do RH, né? Do banco, né? Da área do banco de negociação. E do nosso lado também. Foi mudando isso, né? Então, tinha poucas mulheres, hoje tem muitas mulheres, presidem sindicatos e presidem federações. Então, vai mudando, né? Vai mudando a realidade. A gente deu o exemplo, né? Sim, você vai dando exemplo e vai mudando, né? Então, eu acho que é questão de postura mesmo, né? Eu acho assim, por exemplo, eu não me sinto que eu não me pertenço ao lugar. Eu não tô nem aí. Eu chego, né? Eu acho que a Juvândia também é um pouco isso, né? Então, a gente chega e vai invadindo. Eu não quero... Eu não fico me perguntando se esse espaço é meu ou não. O espaço é meu, pronto, e acabou. Que eu acho que é um pouco da atitude hoje das mulheres, né? Da galerinha nova, né? Outro dia eu estava escutando uma entrevista no rádio que a mulher estava exatamente falando isso, né? Porque a filha dela queria fazer Kung Fu, né? E aí a mulher perguntou para a filha dela, que ela devia ter uns 10 anos, mas você não acha isso masculino? A filha dela olhou assim, mas como? Porque já é uma realidade hoje, as meninas treinando musculação e treinam, gente, pesadíssimo. Lá na academia que eu tô, mulherada às vezes pega mais peso que os homens lá. E antes era um espaço masculino. Eu lembro quando eu comecei a fazer musculação com 16 anos, era muito... A mulher, ela ia para as ginastiquinhas, tá? Hoje, a musculação, você entra na academia, a mulher ou a garota não questiona mais se aquele espaço é dela ou não. Ela entra, pronto, e faz e acabou. Então, eu acho que é um pouco isso que você tem que ir fazendo. E as mulheres hoje, a juventude, ela está fazendo isso. Ela não questiona mais se esse espaço é masculino ou feminino. Ela vai, pronto, e acabou. Né? E ela não tem mais essas barreiras. Então, não adianta perguntar para a menina, você vai fazer balé? Por que eu vou fazer balé? Né? Assim, para ela não entende, porque ela já vê as amiguinhas fazendo Kung Fu, já é uma coisa muito normal. Tem homem fazendo balé, então você vai derrubando as barreiras, né? E eu acho que é isso que você tem que fazer. Então, eu não fico me questionando todo dia. Eu sei que a pessoa teve atitude machista, mas eu não fico. E quando é necessário, eu respondo ou não aquele machismo que eu estou enfrentando no momento. Né? Direto e reto, né? Direto e reto, e o espaço é meu, gente. Por que o espaço não é meu? Eu acho que o questionamento é esse. Por que não é meu?
né? Por que o espaço público não é meu também, né? Então, eu me sinto muito à vontade no espaço público. Eu acho que é isso. Quando a mulher se sente à vontade onde ela está, ela vai derrubando as barreiras, mesmo sabendo que aquele espaço, muitas vezes, é muito masculino. Então, eu não me sinto incomodada e são várias vezes que eu entro numa sala que só tem homem e eu sou a única mulher que estou lá negociando. Sabe, eu acho, já acostumei com isso, né? E vou e não fico, e nem mais aqueles homens ficam questionando isso. Às vezes eles olham meio assim, mas eu não me importo com o olhar deles, né? Que o espaço é meu. De direito, ele é meu também, tanto quanto dele. Então, eu acho que essa postura dos jovens, assim, eu acho que vai dominando um pouco e a gente vai ver na sociedade ela mudando bastante, né? As duras penas, né? Um processo que vai avançando e a gente espera chegar aí com certeza. atingir a igualdade em todas as esferas, né? Que é o nosso objetivo e a gente luta para isso. Edgar, para onde vamos agora? A gente vai agora para uma surpresa, né? Nosso quadro chamado Rapidinhas do Sindipod. Mas a mecânica você vai entender. Tá bom, vamos lá. Bom, enfim, um pinga-fogo aí, né? As nossas rapidinhas. Uma banda de rock. U2. Amo, gente, desde os meus 16 anos. Do primeiro álbum lá do U2. Eu fui no show de 2010. Eu fui em todos os shows. Inclusive uma loucura de um show na França, gente. Esquece. Nossa! Fã. Eu fiquei 2 dias na fila. Esse é aquele assim, que o YouTube fala assim, vou tocar em tal lugar. Eu falo, eu quero assistir, eu faço de tudo pra estar no show. Então, não tem jeito. Ah, mas o ingresso custa R$1.000. Gente, é uma banda que eu não questiono o valor. Gostaria também. Uma personalidade política. Gente, eu adoro a personalidade do Lula, gente. Não tem dúvida, que eu acho que nos últimos tempos é uma personalidade que é assim, é um ser político, né? Ele é realmente um homem político. Então, eu admiro muito o Lula. Mas eu também admiro, por exemplo, a força da Dilma, né? Que eu acho que pensando, né? Ter um homem e ter uma mulher... A Dilma, ela enfrentou muita coisa, né, dentro desse mundo machista, né? A Dilma também, acho que tem sempre dessa postura, ela nunca achou que aquele espaço não era dela, ela considerou que aquele espaço era dela e entendeu exatamente o que estava acontecendo com ela, que era um ataque a ela enquanto mulher, né? Então, eu admiro também pra caramba. Um filme. Gente, um filme, nossa, deixa eu ver. Olha, eu amo Avatar. Já assisti 10 vezes Avatar, tô louca pro Avatar 2. Você viu que vai relançar o primeiro no cinema, né? Então, mas aí porque já vai vir o 2, né? Porque eu acho que o Avatar, ele tem... Primeiro que eu amo ficção científica, então sou daquelas de assistir toda a trilogia do War, né? Do Star Wars, de assistir... The Big Bang Theory, ficar rindo na sala sozinho, ninguém entender que está do seu lado. Né? Bem isso, eu adoro ficção científica. E eu acho que o Avatar, ele tem tudo a ver com essa coisa, né? Quando ele mostra aquela grande árvore, né? Que se você derruba ela, você está acabando com toda a energia, eu acho que é um pouco isso, né? E São Paulo, essa semana, teve isso, né? A queimada que está na Amazônia está chegando aqui. Então, assim, nós estamos todos interligados, né? Enquanto seres humanos, enquanto natureza, né? Então, eu acho que o Avatar é um pouco isso, né? Então, eu adoro essa simbologia do Avatar, né? Aproveitando que você gosta de ficção científica, eu vou te dar uma dica também. No Apple TV Plus, estreou uma série fantástica que é A Fundação, do Isaac Asimov. Vou assistir. O autor do livro, né? Vou Mas assistir. fantástico. Que papo de nerd vocês dois aí. Não é mais nerd, agora é... Geek. É geek, Exatamente. gente. Eu achando que ia falar com a moderna. Ivone de Carapicuíba, de pagode, de samba. Apesar que eu sou roqueiro também, eu gosto de tudo. Um livro. Olha, tem um livro que eu desde a primeira vez que eu li e que eu amo, que chama A Sociedade contra o Estado, do Pierre Clastes, né? Porque é um antropólogo. E eu acho que ele também, assim, quando eu li esse livro, eu fiquei sempre questionando a questão do capitalismo, né? Porque ele conta uma historinha das tribos primitivas, né? De como que elas encaram diferente a realidade do mundo capitalista pra gente. Enquanto nós temos essa história de acumular,
né? Eles acham o seguinte, a tecnologia, ela é para te ajudar a fazer as coisas em menos tempo, para sobrar mais tempo para você não fazer nada, né? Então, por exemplo, se tiver uma serra elétrica, né? Aquelas de cortar árvore, né? Então, normalmente, ele conta a história lá, né? Que tem uma tribo em que eles deram uma serra elétrica lá pro pessoal. E os caras iam lá e cortavam só 2 árvores, porque eles só usavam 2 árvores por dia. E os caras falavam, mas por que você não corta 10? Ele respondia, porque eu não preciso de 10, eu preciso de 2. Ah, mas... Ele falou, não preciso de 10, eu preciso de 2 e o restante do tempo eu faço nada, eu fico na rede, né? Porque eu acho que essa questão da sociedade contra o Estado é isso, né? Como é que esse mundo capitalista, a gente não utiliza a tecnologia para nós fazermos nada ao mesmo mais, né? Que eu acho que é um pouco isso que a gente está discutindo agora. O que você faz com o seu tempo, né? A tecnologia é para te ajudar ou a tecnologia é para te escravizar, né? Que é isso que nós estamos discutindo e por isso que nós discutimos, por exemplo, você ter 4 dias de trabalho. E não 5 dias, 6 dias, né? Então, esse livro, toda vez eu fico reportando a ele. Quando eu acho que a tecnologia está me escravizando, eu lembro dele, né? A tecnologia é para me ajudar. Então, a máquina de lavar roupa ou louça, ela é para me ajudar a diminuir meu tempo, né? Não para me escravizar, né? Então, a internet, ela é para me ajudar, ela não é para me escravizar, né? Então, acho que enquanto ser humano, a gente tem que lembrar muito bem disso, que o capitalismo, ele usa a tecnologia para nos escravizar. E nós, trabalhadores, temos que lembrar que a tecnologia é para nos libertar e ter mais tempo para não fazer nada. E é curioso, né? Porque muitos bancários, inclusive, vão se identificar com o que você está falando, porque ultimamente a gente vive numa sociedade em que o ócio é demonizado, né? Uhum. Então, se você é bancário e você não está produzindo 24 horas por dia, ainda bem que a gente tem o controle de jornada, né? Senão, a gente ia ter que estar produzindo 24 horas por dia. O ser humano tem que ter hobbies, gente. Por exemplo, ser um bancário, como eu falei, meu hobby sempre foi arquitetura, né? Então, sempre eu gostei. Então, é meu hobby. Então, eu gosto e vou fazer o meu hobby, né? O que eu gosto de fazer. Você tem que ter tempo de escutar música, ir no teatro, você passear, você não fazer nada, assistir. Netflix também é escravizante, né, gente? Porque eu sou daquelas que faz maratona, né? Então, também tem que... É um vício, né? Então, tem que diminuir. Então, mas eu acho que é isso. Nós temos que... O ócio, ele é importante para o ser humano. Então, nós não podemos... assim, as pessoas sempre acham, não, eu tenho que... O meu trajeto do metrô, eu tenho que escutar uma aula de inglês, eu tenho que fazer tal coisa, porque o meu tempo tem que ser útil. Mas por que o meu tempo tem que ser útil? Eu posso usar o metrô para não fazer nada, ficar olhando as pessoas, o que elas estão fazendo, entendeu? Olhar o jeito delas, ou mesmo conversar com alguém que não, né, que esteja ali. Então, é diferente. Eu acho que nós temos que mudar essa nossa visão. E é nós, trabalhadores, porque o capital, ele quer que você trabalhe 24 horas, né? E nós não temos nada. Não. Tem que ter tempo. Tem que ter lazer. Você sabe que aqui no Sindipod a gente brinca que aqui a gente faz o que a gente quiser. Porque a ideia era para ser rapidinha, e aí você vai falando... E a gente vai ouvindo, então não tem problema. Tá bom, gente. Mas vamos dar sequência aqui. Mas eu acho que tem que explicar, gente. Eu acho que tem que explicar. Tudo tem um sentido. Por que você gosta de uma coisa? Porque eu gosto disso. E as nossas rapidinhas não são assim tão rapidinhas. Tem todo um contexto. São gostosinhas. Um sindicalista. Ou uma sindicalista. Olha, Juvândia, eu acho que é assim, hoje dos melhores quadros que nós temos no país, chama Juvândia Moreira Leite, que era a presidenta anterior aqui, hoje é presidenta da Contraf, ela também está na CUT, e ela é uma baita de uma liderança nacional. É um convite, Edgar? É um convite, gente. A atenção. Convidem a Juvândia. Super convidada aqui para o nosso Sindipod. Se estiver ouvindo ou assistindo, está convidada. Momento preferido do calendário sindical? Momento preferido? É que não dá para falar mais campanha nacional, porque não é todo ano, né? Eu acho que o momento preferido é assembleia, movimentos, acordos com os bancos, né? Então, assim, é sempre interessante, né? Você fazer acordos com os bancos, né? Então, e isso é o ano todo. Né? Então, eu acho que esse é um bom momento do movimento. E o mais chato? O mais chato é a campanha nacional, gente, porque é muito, sabe, sacrificante. É muita energia, é muita coisa que você para a sua vida, né, todo mundo, para fazer, né? Então, eu acho que isso é muito sacrificante, assim.
a forma, né, de fazer, de ter que negociar e arrancar 1 milímetro, 1 centavo de banqueiro. Nossa, gente, é um horror. A gente tem uma conexão muito grande nesse período de campanha, né? Então, nós que estamos conversando com os bancários, indo para os locais de trabalho, a gente está sempre conversando, né? Até uma coisa de bastidor interessante para a gente contar aqui. A gente fica sempre conversando com você, como é que tá aí? Vocês perguntando como é que tá o pessoal. A gente está sempre trocando informação. E toda campanha eu fico espantado com o tempo, com as rodadas, com a intensidade dessas discussões, né? É um negócio muito pesado mesmo. O último dia demorou... Deixa eu ver, eu fiquei 33 horas sem dormir, né? Então, também quando eu dormi, bodiei. Gente, lembro meus tempos de juventude, balada geral, né? Assim, né? Negociando. Mas é importante, porque você tem que fechar, né, as coisas, né? Então, fechou a FENABAN, você vai para o Banco do Brasil, vai para a Caixa... fechar as últimas negociações. Então, às vezes, isso demora um tempo, né? E você tem que imaginar o seguinte, se nós temos que consultar o nosso lado de trabalhadores, os banqueiros também têm que consultar o lado deles de quem eles estão representando, né? E quando você olha a FENABAN, tem uma mesa de negociação de 5 bancos, né? Mas eles não representam só 5 bancos, eles representam mais de 120 bancos. Então, eles têm que consultar todo mundo. E são bancos que são desde bancos estrangeiros, bancos menores a bancos maiores. Né? Então, você tem que fazer Eles também fazem isso. Então, por isso que, às vezes, para tanto tempo a negociação. Porque eles estão consultando o outro lado se é possível atender a nossa contra... Assim, a gente fez lá uma contraproposta, né? Se eles vão aceitar ou não. E aí, eles vêm com uma outra proposta. E assim vai a negociação. Então, os banqueiros fazem assembleia também. Sim, gente, porque eles têm que consultar. Imagina que lá tem uma comissão, eles não são dono do mundo, né? Então, nós temos uma assembleia que nós falamos o seguinte, como que você está? É aqui. E aí, você vai consultando do nosso lado. Isso passa ou não passa? E eles também vão fazendo isso. Então, tem para poder funcionar no final, é isso. Que senão, imagina, ele chega lá na assembleia deles e fala assim, ó, não concordo, não vou pagar. Pensou? Chegar, o Itaú fala assim, olha, não concordo de pagar isso, eu não vou pagar. Não, né? Então, todo mundo tem que estar de acordo lá com o que está sendo proposto na mesa. Né? Queria ser uma mosquinha para estar na assembleia deles. Deve ser muito difícil. Tipo assim, arranca o couro do povo. Uma amiga ou um amigo? Uma amiga... Nossa, tem tantas, gente. Nossa... Ah, não vale só uma amiga, né, gente? Tem tantas amigas, amigos. Deixa eu ver. Eu tenho uma amiga que eu gosto muito, né? Que eu mais convivo, que é a Nilza. É uma amiga minha, vocês não conhecem, não é do movimento, né? Mas, aí, assim, Nilza, amiga da Ivone, amiga gente da Ivone, boa. Gente boa, muita gente boa. Mas como tudo também tem o seu lado de treta, um inimigo ou uma inimiga? Gente, eu não tenho ninguém. Não tenho, gente. Isso eu não tenho. O Bolsonaro. Nem ele eu considero como inimigo, né? Porque inimigo você tem ódio, né? E eu trabalho há anos isso, não ter ódio de ninguém. Então, normalmente, eu me afasto da pessoa, mas eu não sou inimiga. Eu convivo, eu falo oi, não é aquela coisa assim, então eu não sei. Eu não tenho inimigos. Tanto que eu faço todo dia, eu penso assim... se eu tenho que pedir ou não desculpa para alguém que eu fiz alguma coisa errada, ou se a pessoa, eu vou lá conversar. Então, eu não deixo essas coisas assim, né? Que inimigo, normalmente, você considera aquela pessoa que fica com raiva, né? Eu não tenho. Por exemplo, nem de banqueiro eu tenho raiva, né? Assim, eu fico com muito ódio no momento da negociação, mas, assim, depois eu vou passando o tempo, não tenho mais grande crise. Eu não tenho, gente, inimigo. Sabe qual que é o nome disso? Terapia em dia. Hiper em dia, gente. Faço terapia sim, desde 2018, tá ótimo. Então, não tem. Tudo que eu tinha de problema de inimigo já foi tudo resolvido. Eu fui lá conversar com a pessoa. Ô, Ivone, conta pra gente aqui agora a história mais interessante desse seu tempo do sindicato. Um momento mais... Uma coisa assim que você fala, foi a coisa mais curiosa, divertida, triste, uma coisa que você acha... Olha, eu acho que tem 2 momentos muito tristes, né? Eu acho que, assim, tem um momento que, logo lá, bem lá atrás, que me chocou, foi quando os policiais tentaram me prender o Marquinhos, tem até foto disso aqui, que foi... Eu lembro até hoje, gente, era um policial
que os braços dele, eu acho que dava 2 de mim, assim, entendeu? E, assim, eu fui pra cima com raiva. Era muita raiva naquele momento, né? De tirar o Marquinhos, tá? E ser preso, acho que esse é o momento. E da outra vez que a polícia, em 2000 e... Acho que foi 2018, que... Não, foi antes. Que ela invadiu o sindicato, acho que foi 2017, se eu não me engano, que ela chegou a vir no sindicato, entrar, porque a gente estava em manifestação, sabe? Então, eu sempre, assim, os conflitos disso sempre assim, foram momentos muito marcantes para mim disso. Marquinho que você falou, quem é? Marcos Amaral, é diretor da casa, né? Isso eu não lembro. Tem até fotos, tem lá no Facebook dele, gente, procure. Marcos Amaral. E foi uma situação de greve? Aqui na 15 de novembro, no Bradesco, né? E era assim, os policiais arrancando ele da gente, e assim, foi uma coisa horrorosa, um momento traumático, assim, que eu lembro disso até hoje, porque... E a gente indo pra cima dos policiais, imagina, o cara era enorme, né? Era um guarda-roupa, como é que... E nós, mulheres, lá indo pra cima do cara, né? E tentando tirar o Marquinho dos braços dele, porque era uma prisão tão absurda, a gente não tava fazendo nada, era só uma manifestação. Marquinhos, um sujeito muito perigoso, né? Um sujeito nossa, magelo daquele jeito, Marquinhos, gente. Tamo junto, um abraço, guerreiro. E no final das contas, ele foi ou não foi preso? Foi. Foi levado depois. Mas eu nem lembro mais da história. Não, acho que, não sei se foi até a delegacia, mas ele foi tirado dali. Aí depois eu não lembro mais. Mas um dia vocês convidem o Marquinhos para ele contar essa história também. Tá certo. Marquinhos tem várias histórias, várias histórias dessa, né? Ivone, a gente queria agora, no momento final aqui do nosso Sintipod, agradecer muito a sua presença. E eu queria que você falasse, assim, agora nesse momento, o que você quiser. A gente sempre fala que a gente quer construir um espaço de liberdade. Esse local aqui é para a gente falar de trabalhador para trabalhador, do ponto de vista daqueles que organizam a luta dos trabalhadores, e que isso aqui é um espaço verdadeiro de liberdade. Primeiro dizer para os bancários, para os trabalhadores, que o sindicato, o espaço é deles, né? O sindicato só existe porque tem bancário e tem esses trabalhadores, né? Então, deixar bem claro, o sindicato não é nosso, né? É de toda a categoria e de toda a sociedade, né? Porque, mais do que isso, nossos espaços também são muito bem utilizados pela sociedade. Então, agora, nós estamos no momento de solidariedade, por exemplo, que a nossa quadra, todo dia a gente tem lá entrega de marmitas, né? Então, aí, de novo, pedir aí a solidariedade dos bancários, que vocês doem alimentos, doem cesta básica. Eu sei que todo mês, né? A gente doa bastante, mas continue, porque a fome é algo, assim, que, gente, não dá para esperar, né? Não dá para esperar a eleição, não dá para esperar o próximo governo. A fome, ela é agora, né? Então, esse é o meu recado. Seja solidário. Nós arrecadamos alimentos, tragam os alimentos, porque esses alimentos eles são distribuídos e as famílias necessitam muito nesse momento. Então, e o sindicato ele faz essa distribuição para quem necessita, e é importante que os bancários doem para nós. Então, esse o meu recado, que é assim, solidariedade. Eu acho que nós estamos num momento de solidariedade aí em relação a todos. Perfeito. No nosso site você encontra as informações de como participar da campanha Bancário Solidário, que a Ivone mencionou aqui, para onde as doações estão sendo direcionadas, e se for preciso, a gente vai até o seu local buscar as doações também. Então, é isso. Ai, gente, passou tão rápido. Você gostou, Ivone? Eu amei, quero voltar. Já estou me autoconvidando. Quero voltar. Bom, gente, essa foi a segunda edição do nosso Sintipod. Compartilhe, curta, comente lá no YouTube, ouça também pelo Spotify, deixa 5 estrelas pra gente. A gente quer tocar esse projeto, quer continuar a trazer muita gente para conversar conosco aqui. Com a produção do Regis Munhoz e com os trabalhos técnicos do Arthur Gridlock. É isso aí. Arthur, obrigado. Regis, valeu. Edgar. Totó. Valeu. Obrigado. Ivone, obrigado. Tchau, gente. É isso, Obrigado. gente. Até mais. Beijo.